Bem-vindos, meus cupincha! Hoje nós vamos embarcar em uma jornada épica para explorar os piores filmes já avaliados pela crítica do Rotten Tomatoes. Vamos preparar nossos olhos e mentes para o que vem por aí. São filmes tão ruins que você pode até sentir o gosto de coliformes fecais na boca. Mas não se preocupe, vamos navegar nesse mar de fracassos cinematográficos. Talvez até encontremos algo de bom nessas obras-primas fracassadas. Então, apertem os cintos e preparem-se para conhecer os piores filmes que o mundo já viu. Filme 1. The Room. O filme que atingiu o nível de cult mesmo sendo considerado um dos piores já feitos na história do cinema. Se você está procurando por uma comédia involuntária, este é o seu bilhete de entrada. Hi, doggy. You're my favorite. The Room foi lançado em 2003 e é uma produção independente dirigida, escrita e estrelada por Tommy Wiseau. A história acompanha Johnny, um homem rico e bem-sucedido, que tem sua vida virada de cabeça para baixo quando sua noiva Lisa o trai com seu melhor amigo Mark. O filme é uma mistura estranha de drama, romance, suspense e comédia, mas tudo isso é entregue de maneira tão bizarra e confusa que é difícil saber exatamente o que está acontecendo na tela. Mas afinal, por que The Room é considerado um dos piores filmes já feitos? Bem, a lista é longa, atuações péssimas, It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. diálogos incoerentes, enredo confuso, edição horrível. Efeitos sonoros estranhos e uma produção amadora são apenas algumas das razões pelas quais este filme é uma pérola da ruindade. Mas não pense que todo mundo acha isso ruim. De fato, o filme atingiu um status de cult exatamente por ser tão ruim. A maneira como o roteiro é desconexo, as atuações exageradas e as falhas técnicas inexplicáveis tornam The Room uma experiência hilária de assistir com amigos. E se você quer saber mais sobre a história por trás da produção do filme, vale a pena conferir The Disaster Artist, dirigido e estrelado por James Franco, que conta a história da produção de The Room e do próprio Tommy Wiseau. Este filme é uma homenagem à loucura criativa que pode nascer do fracasso. Então, se você está procurando uma experiência de cinema diferente de tudo que já viu, dê uma chance a The Room. É um filme tão ruim que se torna bom. Filme 2. Jaws. The Revenge, 1987. Chegou a hora de falarmos sobre Jaws, The Revenge, o quarto filme da série Jaws que se tornou um ícone do cinema trash. Com um roteiro confuso, atuações que beiram o ridículo e efeitos especiais duvidosos, este filme é tão ruim que se torna bom. A história se passa anos depois dos eventos do primeiro filme, e segue a saga da família Brody que agora está sendo perseguida por um tubarão branco vingativo. A trama é tão incoerente que o tubarão parece ter como alvo específico os membros da família, algo que é difícil de acreditar até mesmo para os mais crédulos espectadores. As atuações são outro ponto baixo do filme. É difícil não rir das expressões exageradas e das falas mal escritas dos personagens. E a direção não ajuda, criando uma série de cenas que parecem ter sido improvisadas sem muito planejamento. Mas o ponto alto, ou seria baixo do filme, são os efeitos especiais. Parece que foram feitos por uma equipe que acabou de aprender a mexer em software de edição de imagem. O tubarão parece ter sido feito de papel machê, e as cenas de ataque são tão mal executadas que é difícil sentir qualquer tensão. Então, por que Jaws The Revenge é considerado o pior filme da franquia? Bem, é fácil entender. O filme é uma bagunça sem sentido, as atuações são ruins e os efeitos especiais são hilariantes. Mas se você estiver procurando por uma noite de diversão com amigos, este filme é uma opção certeira. Em resumo, Jaws The Revenge é uma pérola do cinema trash, que merece ser assistida por sua falta de qualidade. Mas não se preocupe, você não precisa assistir sozinho. Reúna seus amigos, prepare a pipoca e divirta-se com essa obra-prima do trash. Filme 3, Manos, The Hands of Fate, 1966. Está na hora de falarmos sobre um dos filmes mais malucos já produzidos, Manos. The Hands of Fate, um clássico do cinema trash que se tornou famoso por ser considerado um dos piores filmes de todos os tempos. O filme conta a história de uma família que se perde em uma estrada deserta e encontra um culto liderado pelo misterioso Homem das Mãos. A trama em si já é confusa, mas a execução é ainda pior. As atuações são desastrosas, o roteiro parece ter sido escrito por uma criança e a direção é completamente desorientada. Por que Manos The Hands of Fate é considerado o pior filme de todos os tempos? Bem, as razões são muitas. O filme é uma bagunça completa, com atuações terríveis, roteiro incoerente e direção sem noção. Mas isso não é tudo.
O filme também foi produzido por um vendedor de carros que nunca havia feito um filme antes e foi lançado originalmente em um cinema drive-in de El Paso, Texas. Mas isso não é tudo. O filme foi gravado com uma câmera de 16mm que não permitia uma boa qualidade de imagem. E a edição foi tão mal feita que em alguns momentos você pode ver os atores olhando para a câmera ou esperando para entrar em cena. Apesar de tudo isso, Manos The Rings of Fate tem um charme especial. Talvez seja o fato de ser tão ruim que se torna engraçado, ou talvez seja o fato de ser um exemplo perfeito do cinema trash. O filme tem uma legião de fãs que o consideram um clássico cult, e até inspirou um episódio da série Mystery Science Theater 3000, em que os personagens assistem e comentam o filme. E as curiosidades do filme? Bem, há muitas. O Homem das Mãos, interpretado pelo próprio diretor do filme, usava um figurino que ele havia comprado em uma loja de roupas de segunda mão. E a atriz que interpretava a esposa do protagonista foi contratada porque o diretor achou que ela tinha um rosto bonito. Além disso, a equipe de produção só tinha um carro disponível, então em algumas cenas você pode ver o mesmo carro aparecendo várias vezes. Em resumo, Manos The Rings of Fate é um filme tão ruim que se torna divertido. Se você está procurando por uma obra-prima do cinema trash, não deixe de assistir a esse clássico que marcou a história do cinema. E lembre-se, se você encontrar o Homem das Mãos por aí, corra para as colinas. Filme 4, GOTY. Finalmente chegamos em GOTY 2018. Prepara o seu balde de pipoca e o seu espírito aventureiro, porque essa obra-prima do cinema é de tirar o fôlego, e não é de emoção. Começando pela trama que conta a história do mafioso John Gotti, interpretado por John Travolta, que passa por altos e baixos na sua carreira criminosa. Mas vamos ser sinceros, o roteiro é mais confuso do que um labirinto sem saída, e a atuação do elenco não ajuda em nada. Falando em atuação, John Travolta parece que estava mais interessado em recriar o visual de Gotti do que interpretá-lo de fato. Além disso, o elenco todo parece estar desesperado para terminar logo as gravações e ir para casa. E quem pode culpá-los? Mas acredite ou não, Gotti ainda consegue piorar. A direção e a edição são tão ruins que às vezes parece que você está assistindo a um filme caseiro gravado no quintal da casa do vizinho. E as cenas de ação parecem mais um desfile de moda do que uma batalha entre mafiosos. E por que GOTY é considerado o pior filme? Bem, além de todos os motivos já mencionados, a crítica especializada não poupou palavras para expressar seu desgosto com o filme. A pontuação no Rotten Tomatoes? 0%. Isso mesmo, 0. E para terminar, uma curiosidade. O filme foi produzido pela empresa de produção da esposa de John Travolta, e o próprio Travolta é um dos produtores. Será que ele se arrependeu depois de assistir ao resultado final? Enfim, se você quer passar um tempo sofrendo e questionando as escolhas da vida, GOTY é a escolha perfeita. Mas se você prefere manter sua sanidade mental intacta, é melhor procurar outro filme. Filme 5, Super Babies, Baby Genius 2, 2004, Super Bebês, Baby Genius 2. O filme que é tão ruim que faz você querer chorar, de tanto rir. Eu não sei se isso foi o que os produtores estavam procurando quando fizeram esse desastre cinematográfico em 2004, mas é o que eles conseguiram. Para começar, o filme segue um grupo de bebês gênios, que lutam contra um vilão que quer usar um dispositivo para controlar a mente das crianças do mundo. Parece legal, certo? Errado. A trama é confusa e mal executada, os personagens são chatos e irritantes, e as cenas de ação são tão mal coreografadas que fazem as brigas de escola parecerem filmes de Jackie Chan. Mas o que realmente coloca Super Bebês, Baby Genius 2 no topo da lista de piores filmes de todos os tempos é a sua completa falta de noção. As piadas são sem graça, as performances são exageradas e a trama é tão boba que você se sente insultado por ter assistido. Além disso, o filme é uma sequência de um filme já ruim, então você sabe que já começou com uma desvantagem. As curiosidades do filme são tão bizarras quanto o próprio filme. Por exemplo, o elenco inclui Jon Voight, que é um ator vencedor do Oscar, mas neste filme ele parece ter perdido completamente a noção. E para piorar, o diretor é Bob Clark, que dirigiu um dos filmes de Natal mais amados de todos os tempos, A Christmas Story. Como ele conseguiu fazer essa bagunça? Nós nunca saberemos. Em resumo, Super Bebês, Baby Genius 2 é uma bomba tão grande que você precisa assistir para acreditar. Se você quer rir da estupidez humana, então vá em frente e assista. Mas se você quer assistir a um filme de verdade, eu sugiro que procure outra coisa. E assim chegamos ao fim dessa jornada épica pelos piores filmes já avaliados pela crítica do Rotten Tomatoes.
Foi um desafio para nossos olhos e ouvidos, mas esperamos que tenha sido uma experiência divertida para vocês. Aprendemos que um filme ruim pode ser tão memorável quanto um bom, e que até mesmo os fracassos podem ter suas curiosidades e momentos engraçados. Afinal, não é todo dia que você vê bebês geniais salvando o mundo ou um tubarão que parece estar com uma vingança pessoal. Por isso, continuemos apreciando o cinema de todas as formas, seja nas grandes obras-primas ou nos fracassos mais épicos. E quem sabe, talvez no futuro, encontremos um novo candidato para essa lista dos piores filmes já produzidos. Não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.